Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus que estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para nós. Chamo sua atenção para Gênesis capítulo 4. O versículo 1 nos diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. É bem verdade que eu já gravei neste versículo, como também tenho vários vídeos no capítulo 4. Mas eu quero meditar parcialmente em todo este capítulo sobre duas linhagens. Uma representante de Deus e outra representante do maligno. Isto mesmo, a partir do capítulo 4 de Gênesis. O capítulo 4 é o primeiro capítulo a mostrar duas sementes, a de Deus e a do maligno. A começar por Eva. Talvez você não dê muito valor a Eva e tenha assim um pensamento negativo a respeito de Eva, mas veja, Eva foi a primeira pessoa na Bíblia que chamou Deus de Senhor. Os capítulos 1, 2 e 3, no 2 e no 3, ele é chamado de Senhor Deus, mas não pelo homem. Até porque, a partir do capítulo 2, só tinha o casal, Adão e Eva. Adão teve chance de chamar Deus de Senhor, mas não o tratou como Senhor. Você pode ver isso no capítulo 3, versículo 8 ao 12, aqui de Gênesis. E Eva vem a ser a primeira pessoa a chamar Deus de Senhor. E isso é de uma relevância tão grandiosa, tão importante, porque a partir daqui, os da nobreza, reis, rainhas, governador, estadistas, que vieram no decorrer do tempo, que mencionaram a Deus como Senhor, que se submeteram a Deus e que o chamaram de Senhor, tinham que olhar para Eva e dizer que Eva foi a primeira pessoa, Eva foi referência, Eva foi modelo, paradigma, a primeira pessoa que chamou Deus de Senhor, que creu no Senhor, o Todo-Poderoso. Agora, o segundo personagem aqui, que representa Deus, é Abel. Perceba isso. No versículo 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Observe que Abel trazia para Deus o que é mais especial. Ele selecionava a oferta, trazia ovelhas e cordeiros e sacrificava para Deus, e estes sacrifícios representavam o sacrifício de Cristo. Aliás, o próprio Abel era uma figura de Cristo, tinha características de Cristo na sua pessoa. E o terceiro, no versículo 26, era Enos, filho de Sete. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja isso. Enos trazia algo especial na sua vida. Enos era aquela pessoa que tinha um brilho de Deus. E a partir daí, as pessoas que conheciam, os contemporâneos de Enos, a partir de então, passaram a mencionar, a invocar o nome do Senhor. É daí que vem a oração, a invocação a Deus.
o suplicar a Deus. É daí que vem o louvor a Deus, a partir de Enos, porque aqui está o ponto de partida da semente de Deus. Mas este capítulo também fala-nos da semente do maligno. Vou falar pelo menos de dois aqui. Primeiro vem Caim. Caim tinha características do maligno, como arrogância, inveja, algumas características, rivalidade, algumas características que representavam o maligno. Você pode ver a partir do versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Aí no versículo de número 8, ele matou o seu próprio irmão Abel por inveja, porque Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a ele e a sua oferta, pois as suas qualidades representavam o maligno. Ele não era representante de Deus. Como também Lameque, podemos ver aqui no versículo 23, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Lameque é o outro representante do maligno, o qual rompeu contra o princípio da monogamia estabelecido por Deus no casamento, lá, referindo-se aqui ao primeiro casamento, Adão e Eva, no capítulo 2. E Deus estabeleceu a monogamia, e então Lameque veio com a bigamia, rompendo assim este princípio que Deus havia estabelecido. E ainda por cima, ele foi assassino de duas pessoas. Veio a ser o primeiro derramador de sangue, e então ele está ainda se regozijando, se pabulando deste feito tão desagradável a Deus, uma rebeldia contra Deus, pois ele, como ninguém tem o direito de tirar a vida do seu próximo, e ele foi o primeiro. A partir do capítulo 4 aqui podemos então ver que veio assim a se descortinar, e a gente vê claramente quem serve a Deus e quem serve ao inimigo. Quem serve a Deus tem um brilho diferente, um agir diferente, um falar diferente, que condiz com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, e traz em si características de humildade, de reverência, de respeito. E quem não serve a Deus tem a característica de rebeldia, de revolta, de ira e tantas coisas que representa o maligno. Espero que Deus fale ao seu coração e que você venha meditar, que você seja representante de Deus, que você ande na luz do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, a você e a sua família, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.